Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a essa aula em que falamos sobre conceitos iniciais das separatrizes. Johnny, o que é uma separatriz? Separatriz é um número que separa a nossa distribuição, o nosso grupo de valores em partes iguais. Essas partes podem variar de tamanho, variar de percentual. As separatrizes, como o nome já diz, separam o grupo de valores, separam a nossa distribuição em partes iguais. Quantas partes, tantas você queira, e é sobre isso que eu falo agora. Coloco aí em sua tela separatrizes, conceitos iniciais, e aí nós temos aqui a definição. As separatrizes são valores que dividem, que separam a distribuição em um certo número de partes que são partes iguais. Professor, as separatrizes também tem outro nome? Tem, os famosos quantis. Separatrizes são sinônimos ou é sinônimo de quantis. Falar de separatrizes, falar de quantis é basicamente a mesma coisa, é falar de números. Quando eu falo separatrizes, são números que podem fazer parte da distribuição ou não. Nem sempre as separatrizes são um dos valores da nossa distribuição, e a função essencial, a função básica das separatrizes é dividir, é separar o grupo de valores em partes que são partes iguais. E aí, claro, você pode usar essas partes para poder entender melhor o que está acontecendo. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa sobre as notas em uma universidade, pode ser que seja interessante descobrir quem são os 10% com maiores notas. Pode ser que seja interessante descobrir quem são os 20% com as piores notas. Se eu faço uma pesquisa sobre salário, por exemplo, pode ser que seja interessante descobrir quem são os 25% que mais ganham, quem são os 10% que menos ganham. E perceba que essas partes que eu estou analisando fazem com que nós consigamos entender melhor como se deu a distribuição de valores, como estão distribuídos os valores quando nós colocamos em ordem crescente. Aliás, aqui uma coisa importante, um detalhe importante. Quando nós falamos de separatrizes, os famosos quantis, e quantis, como já disse, sinônimo de separatrizes, falamos de números que separam a nossa distribuição quando essa distribuição está ordenada, quando essa distribuição está em ordem crescente ou em ordem decrescente, certo? Quando nós falamos das separatrizes, é importante que você então saiba quem são as separatrizes. Colocarei aqui, separatrizes, e aí eu vou colocar aqui quem são as separatrizes que você precisa conhecer para que você possa fazer uma boa prova, certo? Como você já sabe, são números que, claro, né, na hora oportuna você aprenderá a calcular. A primeira separatriz importante que você aprende é a mediana. Claro que teremos uma aula especial onde você aprenderá o que é mediana, mas no primeiro momento saiba, a mediana é uma separatriz. Ela separa o grupo de valores em partes iguais. Além da mediana, temos também os quartis. Quando falamos dos quartis, falamos também de separatriz. Afinal, os quartis separam a distribuição, separam o grupo de valores em 4 partes iguais. Temos também os quintis. Muita gente não conhece, pouca gente conhece, na verdade, mas existem os quintis e eu vou explicar na hora oportuna quem são os quintis. Temos também os decis e, por fim, temos os percentis. E aí nós vamos aprender bonitinho sobre eles. Se perguntarem algum dia para você quem são as separatrizes, você responderá então da seguinte maneira: percentis, não percentuais, percentis. Quando perguntarem quem são os percentis para as separatrizes para você, você diz: olha, existem várias separatrizes: a mediana, os quartis, os quintis, os decis e os percentis. Elas fazem o quê? Elas separam, elas dividem o nosso grupo de valores quando este está em ordem crescente ou decrescente, em partes que são partes iguais. O que você tem que saber no primeiro momento sobre as separatrizes ou os quantis é basicamente isso. As separatrizes são números, são valores. Fazem o quê? Dividem, separam a distribuição, o grupo de valores, em um certo número de partes que são partes iguais. Quem são as separatrizes? Mediana, quartis, quintis, decis e percentis. Prof, eu tenho que saber todos eles? Claro, tem que saber todos eles, saber o que significam e saber também calcular esses elementos. Nessa aula, nesse bloco, eu queria apenas apresentar a você o conceito básico, que é uma separatriz, um quantil, né, os quantis, mas
mas normalmente chamamos de separatrizes. Uma separatriz, ela pega o grupo de valores quando está em ordem crescente ou decrescente e separa em várias partes iguais, tantas partes quantas você queira. E claro que a partir então das próximas aulas você aprenderá com mais clareza cada um desses elementos. Esse bloco eu encerro por aqui, foi um grande prazer. Até a próxima. Valeu!